A paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Neste primeiro trimestre de 2022, estudaremos sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Hoje conversaremos sobre a lição de número 5, Como ler as Escrituras. O textuário está em Atos 8:30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? A verdade prática nos diz assim: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da Palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 8, dos versículos 26 a 30. Meus queridos, a Bíblia, sem dúvida alguma, é a Palavra de Deus. Ela é a revelação especial de Deus para a humanidade. Ela nos apresenta a verdade que nos liberta e nos santifica. Como o próprio Jesus Cristo disse na sua oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. E Deus, em sua soberania, ele decidiu se revelar a nós através de registros escritos. A revelação foi registrada, transmitida, cruzou o tempo e chegou até nós hoje. Esses registros bíblicos, esses registros da revelação divina, compõem a Bíblia, compõem os livros que formam a nossa Bíblia. Bem, quando Deus decidiu fazer esses registros, se revelar e inspirar homens pelo seu Espírito Santo a registrar isso de forma escrita, nós podemos dizer que Deus nos fala, e nos fala através de uma linguagem humana. Deus se revelou na língua dos homens. Portanto, podemos dizer e afirmar que a Bíblia é o registro dos atos salvíficos de Deus na história humana. Registros dos atos salvíficos e a intervenção de Deus na história humana. E ela tem um propósito definido. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 15, versículo 4, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Queridos, por meio da Bíblia, desses registros escritos, nos é revelado os atributos e o caráter de Deus, nos é revelado a natureza humana, nos é revelado como se dá o relacionamento entre Deus e a humanidade, nos é revelado Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, o único nome pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus encarnada. Ele é imagem, é expressa imagem do Deus vivo, do Deus Pai. Nos é revelado como Deus Pai, nosso Deus, quer que vivamos a vida. Ela é a nossa regra de conduta e fé. Ela é a nossa bússola que nos mostra que direção a seguir enquanto estivermos nesse mundo. Como o próprio salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Queridos, porém, por ser composta de registros escritos, existe a necessidade de leitura, a necessidade de interpretação, de compreensão e de aplicação correta e adequada desses ensinos bíblicos. Sob o risco de construirmos e assumirmos afirmações que a Bíblia não faz e nem tem mesmo a intenção de fazer. Se nós não fizermos uma leitura correta, se nós não fizermos uma interpretação correta, corremos o sério risco de distorcermos a mensagem bíblica, de distorcermos a palavra de Deus. E veja, leituras, interpretações, compreensões e aplicações incorretas, desleais e contaminadas
tem sido fonte de heresias, de violência, de barbaridades através da história, inclusive algumas denegrindo a imagem da igreja, justamente por uma visão incorreta, uma interpretação incorreta da mensagem bíblica. Vide as inquisições, vide as cruzadas, vide tantas outras atrocidades que pessoas, em nome de Deus, fizeram através de uma leitura equivocada das Escrituras, ou mesmo conscientemente distorcendo a mensagem bíblica. Veja, queremos alertar algo importante. O problema não está na Bíblia, nem na mensagem bíblica. O problema está em nós, os leitores. O pecado que distorce a nossa mente, o nosso raciocínio, também os nossos pressupostos, a nossa arrogância, a nossa falta de humildade diante da Bíblia, o nosso egoísmo, a nossa cobiça, os nossos interesses pessoais. Então, quando nós chegamos à Bíblia de maneira incorreta, nós corremos um sério risco de interpretá-la mal e de começarmos a falar coisas sobre Deus que não está na Escritura, ou que está errado a hora que falamos ou comparamos com as Escrituras. Por isso, queridos, como alguém já disse, a Bíblia é a principal fonte de heresias. Sim, porque homens mal intencionados, homens que não chegam a ela com um coração humilde, não usam a forma correta de interpretá-la, retiram de lá passagens fora de contexto e ali formam doutrinas equivocadas e heresias que causam a destruição de muitos e de muitas igrejas através da história, inclusive atualmente. Nesse ponto, é importante que façamos algumas distinções que você deve conversar com o seu aluno sobre isso. Assim como Jesus Cristo, nosso Senhor, tem duas naturezas, Jesus foi 100% humano e 100% divino, ele é 100% humano e 100% divino, temos a Bíblia também contendo essas duas naturezas. A Bíblia é divina, porque ela é a palavra de Deus e foi escrita por inspiração do Espírito Santo, ela é a revelação de Deus para a humanidade, mas ela também é humana, a partir do momento que homens a escreveram, a partir do momento que usou uma linguagem humana, uma escrita humana para fazer o registro. É muito importante você lembrar os seus alunos que a Bíblia não caiu pronta do céu. A Bíblia não foi entregue por um anjo, já tudo definido e escrito. A Bíblia também não foi psicografada. Os escritores bíblicos não foram tomados de um êxtase e ficaram fora de si, como algumas religiões professam, de algum espírito poder ter assumido a vida do autor e ele psicografar inconscientemente. Não. A Bíblia, todos os autores estavam conscientes da palavra de Deus, conscientes dos seus chamados, conscientes dos seus propósitos e foram inspirados pelo Espírito Santo a registrar aquilo que Deus lhe revelou. Aqui começam algumas questões que precisamos discutir. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, inspirados por Deus, é claro, através de um período histórico de 1.600 anos. Então nós temos, primeiro, foi escrito numa linguagem antiga, num período antigo, num grande período de tempo, num período de 1.600 anos, e por 40 pessoas diferentes. Aqui precisamos entender que para cada passagem bíblica que estudamos, temos diversos contextos que devem ser analisados. A situação do autor, a sua vivência, o momento em que ele vivia, ou seja, por quem foi escrito, o homem que foi inspirado a escrever aquilo, a situação dos primeiros leitores, né? Qual é a situação daqueles primeiros ouvintes, qual o contexto que eles estavam vivendo, o contexto histórico, seja a nível regional ou mundial, como vivia o povo de Israel no momento em que determinada passagem bíblica foi escrita, como vivia Paulo, como vivia o apóstolo que escreveu, que registrou como Pedro e João, qual é o momento histórico do povo de Israel, o momento histórico da igreja, qual é o momento histórico a nível mundial, que império reinava, qual era a situação política, social, econômica, cultural. Qual o contexto linguístico? Sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e em algumas partes em aramaico. Sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que são línguas que hoje são línguas passadas e que hoje precisam ser estudadas com os métodos atuais para entendermos qual a mensagem daquele tempo. Veja bem, os idiomas com os quais a Bíblia foi escrita não são santos. O hebraico não é mais santo do que o inglês, o português, do que o grego.
Não, mas a mensagem ali contida numa linguagem, num idioma hebraico ou no idioma grego, que inclusive era o grego popular, inclusive era o grego comercial da época, o Novo Testamento foi escrito justamente porque Deus tem a intenção que a sua palavra seja acessível. O que é santo é o conteúdo registrado e não o idioma usado. Também temos que levar em consideração, quando lemos e estudamos as Escrituras, que estilo que a mensagem foi escrita. É uma prosa? É uma poesia? É uma parábola? É uma narrativa? É uma profecia? É uma crônica? Qual estilo literário que o autor está usando? Como o livro de Jó, que quase inteiramente ele é poético. Temos os provérbios, que são expressões curtas, que falam do cotidiano da vida. Temos os salmos, que são cânticos de louvor, adoração, oração, clamor. Nós temos que entender qual é o estilo. Nós temos que entender sobre as figuras de linguagem muito ricas na Bíblia que os autores utilizavam. Metáforas, ironias, hipérboles, que são exageros, alegorias, antropomorfismos. Temos que ter essas figuras de linguagem usadas desde aquela época e chegam até nós hoje para entendermos o contexto bíblico, entendermos a mensagem, descobrirmos o sentido daquela mensagem que o autor quis colocar. Assim, nós podemos dizer que temos um termo chamado distanciamento. Há uma distância entre nós, hoje aqui, no século XXI, em 2022, e os primeiros escritos bíblicos, o Pentateuco escrito por Moisés há quase 3.600 anos antes da gente. Então nós temos que levar tudo isso em consideração para fazermos um estudo apurado, para entendermos a riqueza que a mensagem bíblica nos traz. Era um mundo distante do nosso, era um mundo diferente do nosso, um idioma diferente do nosso, uma cultura distante, diante de cosmovisões diferentes, desde o paganismo, como vivia a época dos israelitas no Egito, como hoje nós vivemos outro contexto de secularismo. Então tudo isso precisa ser levado em conta no momento em que fazemos a leitura e a interpretação bíblica. Além disso, temos sempre que ter em conta que as metodologias hoje, atuais, modernas, que surgiram agora, não podem ser aplicadas ao contexto bíblico que vive um outro contexto. Isso é desonestidade intelectual. Nós devemos, sim, com os recursos de hoje, tentar buscar, na época, qual era o sentido dos escritos e a proposta bíblica, a necessidade daquilo que foi ensinado, qual era o ensino para aquela época. Para aprender o ensino daquela época, a mensagem para aquela época, sim, trazermos a contextualização para os nossos dias e aplicação prática, porque a Bíblia é a palavra eterna. Embora haja um distanciamento cultural, quando nós chegamos ao núcleo da mensagem, podemos trazer aos nossos dias e aplicá-la no nosso viver. Por isso, temos que ter muita atenção. A Bíblia não é um livro de filosofia, a Bíblia não é um livro de ciências ou de registros científicos, a Bíblia não é um mero registro de história. A Bíblia é a palavra de Deus. A sua intenção é mostrar como se dá o relacionamento entre o homem e a humanidade, a natureza divina, a natureza humana, como devemos viver a vida. Por isso a Bíblia é muito contundente em mostrar a vida como ela é, os efeitos do pecado na vida do homem e como, através de Jesus, podemos libertar desse pecado. A Bíblia trata da relação do homem com Deus e de Deus para com o homem. A Bíblia trata de coisas eternas, inclusive do destino eterno das pessoas. Por causa disso, o cristão deve se empenhar e aprender os princípios básicos de interpretação bíblica. Isso é essencial no estudo bíblico. Importante, há pontos na Bíblia que são claros e indiscutíveis para o cristão, claros e objetivos, como João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este versículo, a compreensão dele é imediata para qualquer um que ler. Qualquer base de leitura, pode ser uma pessoa acadêmica ou uma pessoa que iniciou a aprendizagem de leitura agora, uma criança, ela vai entender. Mas alguns outros pontos necessitam de um estudo mais apurado para descobrirmos qual a mensagem, qual a intenção do autor. Apesar do distanciamento cultural que temos em relação à Bíblia, tanto temporal como cultural, a Bíblia apresenta uma coerência.
Ela apresenta um começo, meio e fim, um todo organizado que se revela como a palavra de Deus. Nela nós vemos a criação, a queda, a história de Israel e a história da redenção, e depois teremos a restauração de todas as coisas, que são os ensinos escatológicos da Bíblia. Também, meus queridos, nós devemos ter em conta, ao lermos, interpretarmos e estudarmos a Bíblia, que há um arcabouço de história, de 2000 anos de história que não devemos desprezar. Homens e mulheres já se debruçaram sobre temas bíblicos, alguns difíceis, e ali já trouxeram informações, já trouxeram seu conhecimento, já trouxeram explicações que devem ser levadas em consideração no momento que estudamos a Bíblia. Temos 2000 anos de estudos e discussões sobre alguns temas polêmicos. Isso nos dá um norte, um caminho seguro a seguir, para que também não caiamos no risco de entrar em discussões que não levam a nada. Outra informação importante para que você deixe o seu aluno tranquilo. As traduções bíblicas que temos hoje em dia são confiáveis, são fruto de trabalho de homens e mulheres dedicados ao estudo das Escrituras e da tradução bíblica. Também temos o desenvolvimento de uma ciência chamada crítica textual, que nos permite ter hoje uma tradução fidedigna da Bíblia, para que possamos estudá-la, para que possamos meditá-la, para que possamos aplicar na nossa vida. Temos as traduções fornecidas pela Sociedade Bíblica do Brasil, as edições da Almeida, a NVI, a NVT, todas essas são traduções sérias, de homens comprometidos que foram buscar lá nas línguas originais, trazer para o contexto atual, hoje, que nós vivemos, para que você tenha na mão um livro confiável, sim, você pode ler e estudá-lo com a bênção de Deus. A posição protestante, a Bíblia é a única fonte de autoridade e fé para o cristão. Como diz um dos pressupostos da reforma, solas escritura. Deve ser acessível a todos, deve ser traduzida numa língua local. A liberdade que cada cristão tem de estudá-la implica em responsabilidade. Cada um é responsável pela leitura, interpretação e aplicação, e prestará contas a Deus pela sua postura, intenção e motivação ao se aproximar das Escrituras. Também os estudos das Escrituras não substitui e não coloca em segundo plano a leitura devocional e piedosa de cada cristão, a oração, antes, durante e depois, a leitura e a meditação na palavra. E principalmente, muito importante, queridos, a iluminação do Espírito Santo, sem a qual nenhuma regra de interpretação poderá nos ajudar. Devemos nos aproximar da Bíblia com humildade, pedindo a orientação divina. Assim, a Bíblia deve ser interpretada. A interpretação de um texto se refere ao ato de decodificar e compreender uma determinada linguagem contida em um texto e também compreender qual a mensagem que aquele texto quer transmitir. Importante isso, o intérprete não pode atribuir um significado ao texto, ele não pode tirar de si e jogar no texto uma posição pessoal, ou seja, tirar algo de si e depositar dentro do texto. Deve apenas extrair o significado que já está no texto. A intenção é descobrir a mensagem de quem escreveu. Qual era a intenção do autor, a motivação do autor e que mensagem ele queria transmitir. Para isso, queridos, há desenvolvimento de técnicas que nos ajudam nisso. Essas técnicas nos ajudam a mitigar e a minimizar os nossos subjetivismos, as nossas próprias opiniões pessoais. E serve de âncora e proteção para que não coloquemos no texto bíblico as nossas próprias ideias e aí desconfiguremos ou contaminemos o texto bíblico, a mensagem lida. Dentro dessas ferramentas, nós temos as duas principais, que estão interrelacionadas, que são a exegese e a hermenêutica. A exegese é o estudo cuidadoso e sistemático do texto bíblico para descobrir o significado original pretendido pelo autor do texto. É basicamente uma tarefa histórica. É a tentativa de escutar a palavra ou a mensagem ali registrada, do mesmo modo como os primeiros ouvintes, os destinatários originais a escutaram. E desta forma, diminuir
esse distanciamento entre nós e o texto bíblico original. Sempre com cuidado, como já disse, de não atribuir nossas próprias ideias ao texto. Na exegese, vamos pesquisar o contexto histórico e literário. Uma definição mais técnica da exegese seria a aplicação dos princípios hermenêuticos para chegar a um entendimento correto sobre o texto. É o estudo no sentido literal, original do texto. É a busca dos pensamentos que assistiam ao escritor ao redigir determinado documento. Na exegese, o exame do texto é feito para extrair o entendimento e não incluir no texto o seu próprio entendimento, a sua própria ideia. Já a hermenêutica é a interpretação do texto propriamente dita. Procura trazer a relevância do texto para os nossos dias hoje, a contextualização, que mensagem ela nos ensina hoje e como aplicar na nossa vida hoje. Fazer perguntas acerca do significado da mensagem bíblica aqui e atualmente. Também como exegese, temos uma definição mais técnica para a hermenêutica. É a disciplina da teologia exegética, que ensina as regras para interpretar as escrituras e a maneira de aplicá-las corretamente. É a ciência da compreensão dos textos bíblicos. Dentro disso, dentro da exegese e da hermenêutica, nós começamos a encontrar as dificuldades para a leitura bíblica. Primeiro, não existe ser humano neutro. Nós todos temos certos pressupostos. Nenhum de nós é isento de subjetivismo. E seria estupidez pensarmos que somos totalmente neutros ao chegar próximo de um texto bíblico. O próprio pensamento e raciocínio são fundamentados em pressupostos anteriores. Todos têm um histórico de vida, todos têm suas crenças fundamentais, e isso pode interferir na interpretação bíblica, seja para o bem ou para o mal. Pequeno exemplo. Quando Jesus na sua oração diz Pai Nosso, quando o leitor ele se depara com essa palavra Pai, é inevitável que as suas experiências anteriores venham à sua mente e ele faça uma interpretação, ou seja, faça parte da sua interpretação, as próprias considerações pessoais que ele tem da palavra Pai. Se ele teve um bom relacionamento com o pai, isso vai interferir na sua leitura. Se ele teve um mau relacionamento, isso também vai interferir. Se de repente ele teve um pai ausente e desejava um pai ideal que estivesse presente, isso pode interferir. De repente, se ele teve um pai disciplinador, rígido, que não perdoava e que castigava qualquer ato, ele vai trazer isso para o contexto. Por isso, mesmo uma expressão como essa, pai, nós devemos entender o que Jesus Cristo, ao falar pai, estava nos dizendo, para que, da melhor maneira possível, possamos neutralizar os nossos próprios pressupostos e analisar a Bíblia, conforme a mensagem original e qual a intenção original, quando Jesus disse, Pai Nosso que está no céu. Por isso, querido, não caia na falácia que existe leitura neutra. Muitos críticos da Bíblia, eles chegam à Bíblia dizendo que vão analisar a Bíblia de forma neutra, mas é mentira. Eles já chegam carregados de pressupostos, muitos deles ateístas, secularistas, liberais, e isso vai interpretar o texto bíblico com esses pressupostos e chega a conclusões totalmente diferentes da nossa. Então, cuidado com o subjetivismo. Primeiro, para o estudo bíblico, devemos reconhecer essa dificuldade. Todos nós temos um problema com subjetivismos. Por isso, para a hermenêutica ser frutífera e saudável, devemos nos aproximar do texto bíblico com humildade, reconhecendo a nossa incapacidade, reconhecemos que precisamos de Deus, com fé, com submissão, reverência, amor, temor e tremor, pedindo a constante ajuda do Espírito Santo. E temos que ter a plena consciência que não estamos diante de um livro comum. Estamos diante da palavra de Deus. Além da nossa razão, do nosso raciocínio, do nosso entendimento, precisamos e dependemos da iluminação do Espírito Santo. Então, também quando chegamos diante da Bíblia, devemos chegar com alguns pressupostos. Nós, cristãos, evangélicos, nós da Assembleia de Deus, precisamos chegar diante dela com alguns pressupostos. Todo mundo chega com algum pressuposto. E nós também temos. São pressupostos fundamentais para que possamos compreender o texto bíblico corretamente. Primeiro, é a autoridade bíblica. Todos têm uma fonte de autoridade, que é um conjunto de pressupostos básicos inegociáveis pelo qual uma pessoa vive a vida. É aquilo que o fundamento daquilo que ela crê no profundo do coração.
Para o cristão, a fonte de autoridade deve ser a Bíblia. Nisso, dentro dessa autoridade, nós temos a inspiração verbal e plenária da Bíblia, ela como regra de conduta e fé, a nossa fonte de nossa doutrina, inerrante e infalível. Isso é essencial para o estudo bíblico. Precisamos, como eu já disse, da iluminação do Espírito Santo, buscar a presença, buscar a ajuda do Espírito Santo durante a nossa leitura devocional, durante a nossa leitura sistemática organizada da Bíblia, durante os nossos estudos, para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e permita que a mensagem ali revelada seja esclarecida aos nossos corações. Conforme o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 2, 12 e 14. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Paulo está falando, para que nós pudéssemos conhecer o que Deus nos deu e nos revelou através da sua palavra, nós recebemos o Espírito Santo, que também provém de Deus. As quais também falamos, não com palavras que sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. O próprio Jesus afirma em Mateus 11, 25, naquele tempo respondeu Jesus e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas, esse conhecimento, essa revelação aos sábios entendidos do mundo, os arrogantes, aos grandes desse mundo, e as revelaste aos pequeninos, que somos nós. Porém, a iluminação não é fonte paralela, ela atua simultaneamente à leitura, à pesquisa e ao estudo. A iluminação não altera o sentido original do texto, ela nos ajuda a encontrá-lo. Também temos como pressuposto o valor da experiência. A Bíblia não deve ser apenas lida, ela deve ser vivida no nosso cotidiano. Não apenas devemos ler, estudar e interpretar, mas pegar o ensino e aplicá-los. Devemos submeter os seus ensinos, aplicando-os em nossas posturas, decisões, comportamentos, maneiras de agir e pensar. Como o próprio Cristo afirma em Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor Jesus e pelo cristão. Porém, nem a experiência e nem a tradição da Igreja jamais podem estar acima ou no mesmo nível das Escrituras. Uma experiência, ela deve ser submetida ao rigor das Escrituras. Uma experiência ou uma tradição de uma igreja, de uma denominação, jamais pode ser bases para a doutrina bíblica. Jamais pode ser fonte de autoridade na igreja. Pelo contrário, tanto a experiência como a tradição devem ser julgadas e, se for o caso, corrigidas e, se necessário, até excluídas quando comparadas pelas Escrituras. Se estiverem em contradição com as Escrituras ou estiver afirmando algo que a Escritura não afirma, ela não pode ser base de doutrina para a igreja ou para o cristão. Toda a nossa tradição, toda a nossa experiência devem ser constantemente submetidas ao escrutínio bíblico e obter nela sua validação ou, sendo o caso, o seu descarte. Algumas regras de interpretação são importantes no estudo bíblico. Primeiro, a Escritura é a sua própria intérprete. É a frase, a Bíblia explica a Bíblia. Ou seja, utilize a própria Bíblia para explicar as Escrituras. E não a filosofia, não a história natural geral, não a ciência e não a razão. Como a serpente enganou Eva, colocando em dúvida o que a palavra de Deus queria dizer e distorcendo o ensino bíblico. Outra regra importante que deve ter na sua mente. A Bíblia forma um todo, coerente, unificado. Enquanto for possível, usar as palavras no sentido usual e comum. Tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Não pegue palavras isoladas, não pegue frases isoladas. Todo o contexto deve ser analisado para que você descubra qual é o sentido bíblico. É muito perigoso quando alguém tenta formar uma doutrina, um ensinamento baseado num trecho isolado das Escrituras, sem uma comparação com o todo, sem uma comparação com o seu contexto imediato e posterior. Nós precisamos disso. Também
devemos entender que muitas vezes uma palavra, dentro de um contexto, ela tem um sentido que o leitor quis aplicar, ou um outro sentido em um outro texto. A própria palavra serpente. Há vários textos na Bíblia que ela tem uma conotação de algo ruim, de algo mal, mas o próprio Cristo utilizou a figura da serpente para falar da serpente que Moisés ergueu para salvar os israelitas das picadas peçonhentas que eles estavam tendo no deserto. Então e usou esse exemplo para falar de si mesmo. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Esse é um exemplo de que uma palavra ela deve ser entendida no contexto que ela está e não simplesmente no sentido absoluto que ela pode ter. O intérprete interprete a passagem em harmonia com o seu contexto. Não isole versículos, não tome frases ou palavras isoladas, ou porções isoladas, mas compare com todo na passagem, no registro, na carta, e compare também com outros escritos. Considerar o propósito e objetivo do livro ou passagem, consultar e analisar passagens paralelas em palavras, a mesma palavra sendo usada em vários pontos das escrituras, paralelo de ideias, paralelo dos ensinos gerais. Um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor e para os seus leitores. Circunstâncias comparáveis trazem o mesmo significado. Queridos, então essas são regras básicas para que você possa ler as Escrituras de forma saudável, de forma que você cada vez mais cresça no conhecimento de Cristo, de forma que cada vez mais a sua fé seja fortalecida e que você possa também compartilhar com os outros a sua fé. Muito importante que nós aqui precisamos falar no encerramento dessa aula. Os perigos dos métodos hermenêuticos pós-modernos. A posição evangélica, inclusive das igrejas da Assembleia de Deus, é refutar qualquer método interpretativo que negue a inspiração verbal e plenária das Escrituras, a sua inerrância e a sua autoridade, como vemos no método histórico-crítico, que é a base da teologia liberal. Também refutamos a premissa de que o sentido do texto pertence ao leitor. Aquela premissa que hoje está muito em voga, até nos meios acadêmicos, que a partir do momento que algo é escrito, o autor perde o controle daquilo. E cada leitor terá a sua interpretação, cada leitor dará ao texto o seu próprio significado, e isso será válido, isso será certo, e não há certo e errado nesse tipo de interpretação. Um texto pode ter múltiplos significados. Não, queridos, nós rechaçamos isso. A Bíblia, a mensagem bíblica, o texto estudado, ele tem um significado, o significado pretendido pelo autor. Ele pode ter múltiplas aplicações na nossa vida, múltiplas aplicações práticas. Porém, o sentido é único. Devemos buscar e entender qual é o sentido do texto. Também não cabe ao intérprete escolher textos, fragmentos de textos ou passagens que lhe agradem e desprezar os demais. Formar a sua doutrina, buscando ali textos, provas da sua ideia, da doutrina que ele quer implantar, e desprezando outros textos que poderiam contradizer isso, ou poderia acrescentar ou abrir o entendimento sobre aquilo que ele quer falar. Também não aceitamos a leitura e interpretação bíblica sob viés ideológico, onde a mensagem bíblica é ajustada ou submetida a posições pessoais, políticas, sociais ou acadêmicas e filosóficas do leitor. Nós buscamos, com a leitura e estudo bíblico, uma teologia bíblica unificada, coerente, cristocêntrica e não fragmentada, como hoje vemos. Uma teologia patriarcal do homem branco. Uma teologia do negro, ou hoje, como diz, uma teologia do preto. Uma teologia da mulher, uma teologia feminista, uma teologia marxista, uma teologia LGBT, uma teologia da libertação, onde cada um usa os textos bíblicos ou certos textos bíblicos de acordo com a sua visão, pegando a Bíblia e encaixando muitas vezes à força, tentando encaixar à força a Bíblia nas suas ideias, nas suas ideologias, nos seus pressupostos. Pelo contrário, nós que nos aproximamos da Bíblia com humildade e nos submetemos à Bíblia. E sendo o caso, temos que mudar os nossos próprios entendimentos com base naquilo que a mensagem bíblica nos entende. Em conclusão, a Bíblia deve ser lida e interpretada pelo cristão. Para isso, somos auxiliados pela exegese e hermenêutica. Mas nenhuma técnica, interpretação
de interpretação está acima da autoridade bíblica. Continuamos dependendo da ajuda e iluminação do Espírito Santo e devemos nos aproximar da Bíblia com um espírito humilde, submisso e obediente. Com esses cuidados, com certeza, a Bíblia falará aos nossos corações e nos ensinará o caminho que devemos seguir. Conforme 2 Pedro 3, 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.